caminhos difíceis da vida, com Jesus sempre vou caminhar. Quando as lutas vierem a mim, a vitória sei que vou ganhar. Quando as lutas vierem a mim, a vitória sei que vou ganhar. Não, não, eu não posso deixar o caminho. Eu sei que não estou sozinho. Estou indo ao lar de amor. Sim, eu sei que no céu um lugar me espera, onde tudo é primavera, bem ao lado do meu Salvador. Se o mundo tem te aborrecido, então Jesus também aborreceu. Em teus ombros vai levando a cruz e sofrendo por amar Jesus. Em meus ombros vou levando a cruz e sofrendo por amar Jesus. Não, não, eu não posso deixar o caminho. Eu sei que não estou sozinho. Estou indo ao lar de amor. Sim, eu sei que no céu um lugar me espera, onde tudo é primavera, bem ao lado do meu Salvador. Não, não, eu não posso deixar o caminho. Eu sei que não estou sozinho. Estou indo ao lar de amor. Sim, eu sei que no céu um lugar me espera, onde tudo é primavera, bem ao lado do meu Salvador. Parte a ti os esforços dessas irmãs e irmãos para cantarem a ti louvores, a igreja cantando, esses irmãos testificando, esta irmã tão sensível à sua condição, à sua posição em Cristo. Tudo isso nos adverte, tudo isso nos anima, tudo isso nos encoraja, tudo isso diz que o Senhor está às portas também. Nós te suplicamos que nesse instante, depois dessa tarde chuvosa, tenhamos agora mais chuva espiritual, mais chuva de ensinamento, mais uma mensagem que traz vida e vida abundante. Em nome de Jesus Cristo,
Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deus sabe em quem pode confiar. Isso é muito profundo quando o profeta nos mostra isto, através da própria experiência do seu ministério, como Deus confiou nele. Mas é certo que Deus o capacitou para corresponder, deu a devida estrutura para ele, não é certo? Ele confiou em Maria, Deus confiou em Maria. Maria podia pôr tudo a perder. Sendo uma menina de 17 anos, quando ia para o poço apanhar água, um anjo lhe apareceu, o anjo do Senhor. E lhe falou da maneira que vocês todos conhecem, o mundo conhece. Ele estava depositando uma confiança extrema naquela menina. É preciso, quando você deitar, caindo uma chuva assim, perder o sono, meditar nessas coisas. Ora, se Deus não confiasse que Ele daria aquela estrutura para Maria, Ele não poderia confiar tal missão a ela. Para começar, você sabe, Deus é um Deus de segredos, de mistérios. E Ele não revela os seus mistérios, a não ser no tempo próprio, às pessoas adequadas, as quais Ele tem escolhido para isto. Então vamos pensando assim, raciocinando. É como andar em cima de uma rocha. Põe o pé numa pedra firme, depois coloca o pé noutra pedra, pode ter uma cachoeira embaixo, você está seguro. Então ele sabia, antes de mais nada, que ela não contaria, ela não sairia apregoando aquilo, toda inchada. Às vezes você não pode elogiar um tocador, um cantor, um pregador, já se incha, se seca de soberba, já se torna um ídolo, um ídolo da igreja, porque canta bem, porque toca bem, é isso, porque prega bem, porque tem muita eloquência, é isso? Se torna um ídolo. Mas o povo estraga muito as pessoas. Estraga muito, o povo estraga muito. O povo vai em cima. Estraga jogadores, estraga artistas, atores, estraga todo mundo que é usado para o povo. O próprio povo estraga políticos e tudo. Estraga pastores, estraga cantores. O próprio povo estraga. Eu fico pensando, meu Deus, o que pode significar isso, senão aquilo que o profeta diz? O mundo entra no espírito das coisas do mundo. Mocinhas, homens, estarem no aeroporto em São Paulo de madrugada esperando roqueiros. Muitas delas se desmaiam ao vê-los. É um histerismo terrível. O que seria isso? Agora, o profeta diz que nós somos atores e que Deus usa esses atores, não é? Para cada fim, determinado fim.
Mas antes de tudo, ele tem que confiar. Uma obra, ela não pode ser publicada antes do tempo. Ela tem que ter o dia da sua revelação, de tirar o véu, ter o seu apocalipse. A palavra apocalipse significa tirando o véu. E é por isso, diz o profeta, em conclusão, que as pessoas estragam muitas coisas na sua vida, muitas bem-aventuranças até. Bons negócios são estragados pela precipitação da fala, para não dizer da língua. Bons negócios. É um mal, disse Tiago, que dificilmente pode ser contido, dominado. Mas ele sabia que aquela menina assumiria aquela responsabilidade e por isso não estragaria tudo. Maria não foi nem mesmo a Caifás, que inclusive era seu pastor, era o sumo sacerdote. Porque se a coisa tivesse que ser através dele, então o anjo teria aparecido para ele e dito: olha, você vai a Maria, aquela mocinha lá, e diz para ela assim, assim, assim. Ele teria dito na sinagoga, o anjo podia descer, na hora que todo o povo estava no templo, descer ali e anunciar. Fazer aquele anúncio a Maria na vista de todo mundo. Mas Deus não fez isto. Jesus não interpretou a parábola da semente, do joio e do trigo e muitas outras. Para eles, era quando chegavam a parte, então ele interpretava aquilo para os seus discípulos. A vós é dado conhecer, mas a eles não. Você sair por aí contando isso é o mesmo que botar pérolas no focinho de porcos. Eles vão fuçar tudo. Assim disse Jesus. Então ela não foi nem mesmo a seu pastor. Ela guardou em seu coração, diz a Bíblia. E quando alguém tinha que saber, veja, preste atenção, isso dentro do quadro de Deus, este alguém era outra pessoa que guardava também um segredo de Deus. Quem não guarda segredo de Deus não sabe guardar. Quer dizer, quem não tem um segredo de Deus não pode guardar. Mas vocês já sabem de quem se trata. Ela não chegou lá tocando a trombeta também, não. Ela saiu, ela fugiu, porque isso se trata de Isabel. Essa já foi em sentido contrário, já era velha. Então, uma criança de 17 anos, por outro lado, uma velha, grávida, gestante. Dois paradoxos. Dois ridículos. Uma mocinha que não casou, grávida, e uma velha fugindo do meio ambiente dela, da sinagoga, da sociedade, porque ela estava com um quisto na barriga dizendo que era um filho. Entre aspas, não é? Ela pegou um quisto, está dizendo que está grávida. É assim que o ímpio faz, o incrédulo faz, o maledicente faz. Ele arrasou-a e ele blasfema. Blasfema. Então Jesus era ilegítimo, bastardo para eles. Mas ela, Isabel,
guardava o segredo de Deus e por isso mesmo havia se isolado, separado, retirado para as montanhas. Por quê? Porque aquilo também a expunha a um ridículo. Deus sempre confiou os seus eventos, os seus passos. Os homens mais usados por Deus vieram através de mulheres estéreis que carregaram o opróbrio. O profeta disse que Abraão foi criticado, foi zombado, quando ele demonstrou a sua fé, quando ele mostrou a sua fé. Então, veja, Isabel, há de se notar que fatos como estes expuseram aquelas pessoas ao vitupério nos seus dias, ao escárnio, à censura, à condenação da ordem social. Mas um fato é interessante, hoje tem um dia, é idolatrada a Maria, tem o dia de Santa Isabel, elas são bem-aventuradas para o povo, para a ordem social hoje, mas se eles vivessem no dia que elas viveram, eles estariam condenando-a, como elas foram condenadas, censuradas. Mas uma coisa engrandece a nossa alma: Deus, para Deus, elas sempre foram bem-aventuradas. Ele confiava a vida das pessoas ao irmão Branham e as colocava em suas mãos, a ponto de dizer-lhe: faça o que você quiser com eles. Mas veja, sempre uma pessoa é destacada. Eu estava meditando nesse fim de ano, ao passar essas festas natalinas, uma coisa me veio na cama. Não havia somente um estábulo em Belém quando Jesus nasceu, porque é uma região de criação de carneiros, de ovelhas. Haviam muitos pastores. Portanto, haviam muitos estábulos. Ultimamente isso tem me chamado a atenção. Haviam muitos, porém só um. Haviam muitos, porém só um. Somente um. Somente um. Todos na mesma condição, mas somente um. Isso vai fazendo o nosso conhecimento amadurecer, a nossa fé, que às vezes ainda estava flutuante, se estabilizar. Porque às vezes se tem a fé correta, mas ela ainda está sendo jogada para lá e para cá. Isso vai se estabilizando, vai conscientizando, porque como Sara nós não queremos aceitar aquilo que Deus nos deu, a posição que Deus nos deu agora no século 20, por causa da nossa condição. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo: se você não tem vergonha, rapaz, velho, desculpa, senhor, né? Mas não foi o que aconteceu com Sara? Se ela não estivesse no Abraão, ela teria morrido, porque ela riu. Ela não riu de Deus, ela riu de si própria, da sua própria condição.
Havia muitos estábulos em Belém, mas em um, Jesus nasceu. Em um. Havia muitas viúvas no tempo de Elias. Ora, isso aqui, quando Jesus falou isso, eles tentaram apedrejá-lo. Eles se irritaram tanto. São declarações que, uma vez citadas, elas irritam a Satanás até hoje, porque se irritou naquele dia, irrita hoje. Por quê? Isso revela que só há um grupo eleito. Viúvas tem demais por aí. Mas só uma, Elias, o profeta, foi a ela. Só uma. Então vamos voltar atrás. Isso vai fazer de nós pessoas soberbas, jactanciosas? O irmão Branham não foi soberbo. O irmão Branham nunca desprezou a ninguém, censurou a quem quer que seja. Ele era usado no púlpito, na plataforma. Mas era um homem que sabia respeitar a todo mundo, a todas as igrejas. Aqui no sexto selo, adiantando, não sei se a gente volta aqui, talvez volte. Sexto selo, parágrafo 228. 228. Sexto selo, 228. Deixa-me ver aqui. É isso mesmo. Há muitas mulheres no mundo, muitas igrejas, porém, ele vem por sua esposa, somente por uma, e ela é chamada por seu nome. Ele disse: aqui há 400 irmãs, mais ou menos. Eu amo a todas, mas somente uma eu posso levar para casa. Essa tem meu nome. Ela é chamada por seu nome. Eu digo, por que podem dizer que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é uma heresia? Como que é heresia? Diz que foi Sabélio. Diz que é sabelianismo. Sabélio foi um homem em eras passadas, um pregador que batizava o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o bem-aventurado Sabélio, isso não é sabelianismo, isso é pedrismo, é paulismo, é filipismo, é jesusismo. Isso que é heresia. Mas se você vai caminhando assim. A gente tem confiança, não tem? Para caminhar. Davi tinha 500 mulheres. Absurdo. Como é que pode um homem ter 500 mulheres? Quando para ter uma já é custoso demais, não dá conta de chegar lá. Morre antes do tempo para ter uma. Outro dia, fui visitado por um irmão da Assembleia de Deus. Ele disse: olha, eu estou saindo da minha igreja. Meu pastor falou diante do povo lá, numa convenção, que o senhor tem 2 mulheres. Eu falei: olha, fala para ele que ter uma só já é muito difícil. Agora ter 2, você já pensou? Ele queria vir para cá, mas só que eu dei de volta a palavra original para ele, ele não quis vir não. Ele não quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora Davi tinha 500. Depois eu respondi para ele sozinho. Falei: fala para ele que Davi teve 500. Agora só que eu tenho mais de 2.000 aqui, entre irmãos e irmãs, não é? Jesus tem aqui, não tem? Mais de 2.000.
E ele está com inveja porque ele tem só meia dúzia. Mas só Betseba é que pôde ser a mãe de Salomão. Você já viu? Entre uma multidão, parece que Deus, olha lá, aquela coisinha, aquela pintinha diferente. Isso é aquela lá, é nesta. Só Betseba. Só uma podia ser a mãe de seu sucessor. Tinha que ser uma. E essa foi Betseba. Haviam muitas meretrizes no tempo de Jericó, lá em Jericó. Mas uma apenas, expôs o sinal, recolheu os espias, como vocês sabem, expôs o sinal, foi salva, se tornou a esposa de um general chamado Salmão, e dela veio Davi. Pronto. O que nós vamos fazer com Deus agora? O que nós podemos fazer com Deus? Vamos censurar a Deus? A gente tem que entender que muitas coisas não é para todo mundo. Dom não é para todo mundo, cantar não é para todo mundo que gosta de cantar. Uma pessoa cantando errado num conjunto, desentoado, desentoa o conjunto todinho. Não sai bem. Então é onde o líder tem que chegar e dizer: olha, esse aqui não... irmão, você não dá. E aquela pessoa tem que aceitar, com graça no coração. Não é? Com graça, com alegria. Não, tudo bem. Eu quero ter certeza disso apenas. Minha intenção foi boa, tudo bem. Não há nenhum mal nisto. Tem que haver dom, tem que haver chamada para aquilo. Isso é muito bonito, é muito importante. Deus gosta disso. Quantas meretrizes haviam no tempo de Jesus? Agora tem uma, parece que escolheram a dedo, a mão. Cata lá, pega Maria Madalena. Vai daqui, vai, arrasta de cá, arrasta de lá, joga para cá. Vamos fazer o seguinte: nós vamos cumprir a lei, mas vamos tentá-lo, porque se ele defendê-la, ele choca com a lei. Se ele acusá-la, ele diz que não veio para juízo. De todos os modos, ele está enredado agora. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foram soltando as pedras, um, foram embora. E por fim, ela deixou. Eu disse: você pode pregar, é bonito, pode pregar sermões como for. Todos os sermões que já foram pregados no mundo todo não são maiores do que aquele de Maria Madalena. Não são maiores do que a mensagem do ladrão crucificado. Tudo encerra nisto. Havia tantos ladrões, agora você vê, o Zaqueu foi o bem-aventurado, sobe numa árvore, olha para baixo, Jesus manda, desce daí, vai para a casa dele e diz: hoje entrou a salvação nesta casa. Aleluia. Caifás nunca ouviu aquilo, jamais ouviria. Nenhum sistema humano vai ouvir isto. O cosmos não tem isso para ele. A ordem social não pode ouvir isto. Hoje entrou a salvação nesta casa. Não tem do que se arrepender. Não tem que se converter. Porque para eles está tudo certo, de acordo com a ordem social do dia.
Havia muitos pescadores, mas um Pedro se destacou. Agora, vamos pensar assim. O Brasil tem 150 milhões de habitantes. Vem conservando isso por algum tempo, mais ou menos. 150 milhões. Ajuntando todos os membros da mensagem, nós vamos ter uma porcentagem de quanto, mais ou menos? Isso aí foi Deus vendo, lá em Goiânia, aqui. Lá naquele casebre. Sai, passa por porta de 10, 20 igrejas muito mais perto. E vem aqui, com chuva. O que é isto? O que é isto? Aleluia! O que é isto? Pensa nisto. Se alimente com isto. Isso não é leite desnatado. Aleluia. Agora, parece que a gente vai mudando de assunto. Mas não. Eu creio que está tudo dentro do assunto. Eu disse, olha, Deus não tem trabalho com cavalos, com éguas, cachorros, cadelas, porcos, porcas, veados, elefantes, cobras. Nada disso deu trabalho para Deus. Nunca deu problema para Deus. Uma cobra nunca entristeceu o Espírito Santo. Uma cadela nunca entristeceu o Espírito Santo. Nunca resiste à natureza. Obedece à natureza direitinho. A capivara, a paca, a anta, o catitu, todos os animais irracionais obedecem, executam aquilo que foi dado para eles através de instintos e vivem de acordo com aquela norma na alimentação, a hora de sair, a hora de dormir. Uns são noturnos, outros são diurnos, andam de dia, outros só andam à noite. Pássaros. Curiano está lá. Você está na mata, vai passar a noite na mata? Que coisa bonita, que coisa gloriosa. Mas é bom, é gostoso. Você arma a sua rede ali e fica quietinho, quietinho. Aí vai indo assim. Outros piam de cá, outros piam de lá, mas de repente a escuridão vai caindo, a tarde vai caindo, aí já vai mudando, a coisa vai mudando de aspecto, de ritmo. Eu estou quase rindo, não dou conta. É bonito, é gostoso. Obedecem direitinho. Eu não tenho que ficar orgulhando. Você não sai de dia não, que você fica cego com a luz do sol. Não sai não. Não sai não. E cerca de lá e cerca de cá. Não. Ele deixa tudo. As abelhas, irmãos. As abelhas, você sabe como elas são. O boi, o jumento. Mas o homem, ei, bicho que dá trabalho. Quando fala o homem, está falando a mulher também, viu? Não vai ficar de lado, não. O homem é coisinha difícil que anda em dois pés.
cerca de cá, cerca de lá, cerca de cá, cerca de lá. Não faça isso, não corte cabelo, vista com pudor. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não minta. Tem que mentir, porque senão meu comércio fecha. Menina, não faça isso, não vá. Você não está vendo que tem um abismo na sua frente? Vou. Bate o pé e vai. Ô homem velho, sem juízo. Você não tem cabeça não, velho? O que você está fazendo? Vou, faço. Ninguém me manda. É desse jeito. Ora, aqui no quinto selo, parágrafo 220, nós vimos uma coisa muito gloriosa. Isso aí já nos convidando a quebrar a nossa cabeça dura. Eu bati com a cabeça demais no portal. Eu tenho ensinado até hoje. Minha mãe me punha de castigo, me colocava de castigo e não deixava eu ir para o mato, lá para o barreirão, fazenda do meu tio, qualquer coisa, e me dava uma agonia tão grande que a hora que ela saía, eu via no portal e ficava zonzo. Oh, meu Deus, que cabeça que dói. Ela nunca bateu na minha cabeça, mas eu mesmo já bati demais. E eu mesmo era cascudo. Teimoso, cabeçudo, você vai sofrer até. Você é muito teimoso. Agora, vamos ver aqui. O irmão Branham estava naquela êxtase gloriosa. Seu corpo ficou lá, recostado na cama de manhã, e ele foi subindo, porque o corpo teimoso fica lá embaixo. É o outro que sobe mesmo. É só o outro que pode subir. E ele foi subindo, e lá ele viu aquelas maravilhas que os irmãos conhecem. E aqui no parágrafo 220 ele diz: pensei, porém isto é maravilhoso. E eu não tinha o temor disto, porque eu tinha temor de morrer para ver a isto? Quando você vê aquilo, todo temor acaba. Toda teimosia cessa. Aquilo é uma perfeição. Mais perfeição. Isto é maravilhoso. Estamos diretamente debaixo do altar. Ali estamos debaixo dos corpos que dormem no pó para ressuscitar-nos de novo. Passaria e nos ressuscitaria, como sucedeu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe a Abraão, Isaque e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi perfeitamente escriturística. Você não deve teimar em relação à palavra, porque a palavra te levará a esta perfeição. Ela só quer te levar à perfeição, a esta perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Perfeito aqui na terra é amar os inimigos, abençoar os que nos perseguem, orar por eles.
Essa é a perfeição. Veja lá Mateus capítulo 5, né? No final do capítulo. É difícil, mas é possível. Mas ser perfeito como Ele é perfeito, é chegar lá. Paulo disse que nós teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então nós seremos perfeitos como Ele é perfeito, na sexta e sétima dimensão. Então disse: não é isto maravilhoso? E nisso ouvi algo como um cavalo, chamado, e olhei, e eis meu cavalo de muitos anos atrás, chamado Príncipe. Você não admite, se uma pessoa chega a gostar de um cachorro do jeito que gosta, você já pensou um cavalo amigo? Ih, mas é trem bom demais. Ixi, é bom demais. Você tem umas vaquinhas assim, de tarde, você vai para o meio delas, está ruminando, vem quando tira um suspiro profundo, assim, solta aquele bafo, aquele cheiro gostoso, e você passa a mão nesse, coça, né? Eles acham bom, vem quando chega e faz assim, gozado, né? Você cria amor naquilo, de repente vende tudo por um preço de banana. Cabeça dura, teimoso. Mas ali estava o príncipe, estava parado ali a meu lado, e pôs sua cabeça em meu ombro, como sabia fazer quando eu lhe dava açúcar. Coitado do príncipe, deve ter caído os dentes antes do tempo, comia açúcar. Com o braço direito o abracei e lhe disse: príncipe, eu sabia que estarias aqui. De repente senti algo lamber minha mão, e ali estava meu cão. O cachorro estava com ele, veja. Quando o senhor Short o envenenou, eu jurei que o mataria para vingar o meu cachorro. Então eu tinha como que 16 anos, e meu pai me alcançou quando já ia a caminho com meu rifle ao comando de polícia para matá-lo. Ele era um soldado. Eu disse: de alguma maneira eu vou matar aquele homem que matou o meu cachorro. Fui onde havia sepultado o cachorro e disse: Fritz, se tem sido um companheiro, digo, me tem sido um companheiro. É melhor um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? Me tens sido um companheiro, me tens vestido, e por tua ajuda pude assistir à escola. Ajudava ele a caçar, para comer e comprar roupa, para ir à escola. Quando chegasse a envelhecer, eu ia cuidar de ti, porém agora te tem matado. Aquele homem te matou. Fritz, te prometo que aquele homem não vai viver, eu vou matá-lo. Falando com o cachorro na sepultura. Algum dia eu o tomarei de surpresa na rua quando vier caminhando e o atropelarei com o carro. Por ti eu farei isso, Fritz. Ele disse que ele era duro, o pai dele dava no nariz dele assim. A mãe segurava e o pai batia na cara. Porém, sabe o que sucedeu? Eu mesmo guiei a esse homem, o Senhor Jesus Cristo, e o batizei no nome de Jesus Cristo. Amém. E quando morreu, eu o enterrei, o sepultei. Uns quantos anos depois que morreu o meu cachorro, eu fui convertido, mudou a minha natureza má, perversa, teimosa,
E então vi as coisas muito diferentes. Amém. Quando se converte, passa-se a ver as coisas de uma forma muito diferente e deixa de ser desobediente. Aí então Deus pode confiar. Em vez de odiar, passei a amá-lo. Porém ali estava Fritz, lambendo-me a mão. Não vem fazer pergunta para mim sobre cachorro, cavalo ressuscitar, que eu não vou responder, não. Eu só faço crer e mais nada e pronto. Amém. Glória a Deus. Ninguém podia chorar. Tudo era gozo. Não podia alguém estar triste. Porque tudo era felicidade. Mas, irmãos, eu anotei aqui uma coisa que talvez até satisfaça aquela pergunta de manhã hoje. Ora, se cavalo, cachorro, com os quais ele viveu bem, os quais ele amou, estavam lá, estarão lá, na nova terra, quanto mais filhos, queridos, quanto mais esposas, mas acontece que é mais difícil às vezes viver com filho, com a mulher, com o homem, do que com cachorro, com cavalo. Porque cavalo, cachorro, bode, cabrito, nunca entristece a Deus. Mas o homem entristece a Deus. O homem fere a Deus. Se o homem fere a Deus, ele fere a mulher, fere os filhos ferem os pais, matam os pais, diminuem os dias dos pais, da mãe e do pai. Aqui em Isaías capítulo 1, o que nós lemos, Isaías está dizendo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Depois Deus mesmo disse através do profeta, parece que Miqueias, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jeremias, Deus disse aqui, capítulo 8, verso 7, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor que está caindo. Povo, gente, é custoso. Quem quer labutar com gente, tem uma empresa, sabe, tem que saber disso. Você faz tudo, daqui a pouco ele te leva no Ministério do Trabalho, sugando o seu dinheiro até. Mexer com gente é custoso. Você está agradando 5, aborrecendo 10. Veja lá no deserto como é que foi. A ponto de Moisés, como um tipo de Cristo, fala: não, o senhor me mata. Me mata primeiro, então. Ele parava na brecha pelo povo. Deus fazia maravilhas, maravilhas. No outro dia o povo murmurando. Jó disse aqui, capítulo 36, verso 33. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também os gados, acerca do temporal que sobe. O profeta estava lá na Índia, e lá eles usam cerca de pedras, igual tem aqui em Goiás, velhos escravos fizeram, pedra sobre pedra. E os passarinhos fazem os seus ninhos nas brechas daquelas pedras. O gado, ao meio-dia, o sol quente demais, causticante lá,
ia para a sombra das muralhas. Mas de repente, o gado foi para o meio do campo. Foi para o meio do campo. Se juntou. Uniu. Não ficou nenhum chifrando o outro. Deixa a coisa apertar, você vai ver se um fica dando chifrada. Os passarinhos fugiram das fendas. Logo em seguida a terra tremeu. Era um terremoto. Agora eles estão dizendo sobre Los Angeles. Olha, pode-se prever furacão, maremoto e não sei mais o que, não sei mais o que. Mas o terremoto é terrível, porque você está comendo no restaurante. Você está no barbeiro, como foi o caso do irmão Brana lá na Índia, estava no barbeiro. Ele disse, isso é o dedo de Deus. Você está na cama dormindo. De repente, a coisa começa a rachar. Não tem ninguém que avisa. Esse cientista Richter, que tem a escala, mede os sismos pela sua escala, criticou o governo americano algum tempo atrás, quando ele estava investindo milhões de dólares para inventar aparelho para prevenir, para avisar que ia ter um terremoto. Ele disse, só as aves e os animais podem prever. Só as aves e os animais. Gente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não viu os dois geólogos lá rindo da viúva fazendeira? O jumento abriu a boca, ela recolhe todo arroz, todo café que está no sol aí. Mas por quê? Porque vai vir chuva. Os dois ficaram rindo dela. Mas chuva o quê? Que chuva? Daí uma hora, era chuva que não acabava mais. O jumento sabe mais do que doutor. Pelo menos conhecer o tempo, os dias que nós estamos vivendo, nós conhecemos. Nós temos que agradecer demais a Deus, irmãos, que o mundo está envolvido numa sombra tão negra, tão escura, e cada dia mais vai se tornar natural, mecânico, químico, físico. Cada dia que passa. Então, nesse momento, ouvi uma voz que disse, vamos ler aqui, não podia alguém estar triste lá, porque tudo era felicidade. Não podia alguém morrer, porque tudo era vida. Não podia alguém envelhecer, porque era tudo juventude, era perfeito. E eu pensei, não é isto maravilhoso? E havia milhões, e eu estava como em minha casa. Ali eu não tinha saudade de nada. Eu não sentia responsabilidade por nada. Então, nesse momento, ouvi uma voz que disse, todos os que tu tens amado, era a recompensa por minha obra. Todos os que tu tens amado, era a recompensa por minha obra. Eu não necessito de nenhuma recompensa, disse, todos os que tu tens amado e todos os que têm te amado, Deus te os tem dado. Aleluia! Glória a Deus! Falem de mim, me xingue bastante,
Mas respeita esse homem. Respeita esse profeta de Deus. Nós temos amado o irmão Branham. Nós temos amado o profeta de Deus. Se a sunamita, por ter sido gentil, boa para com Eliseu, ela ganhou um filho, e mesmo esse filho morrendo foi ressuscitado. Se a viúva de Serepta de Sidom deu o último bocadinho que tinha para Elias, ganhou um filho, esse filho morreu, porém foi ressuscitado. Para que essa teimosia? Para que cabeça dura a estas alturas? O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura. A cegonha, a rola, a andorinha, os gados, as aves. Mas a noiva conhece a voz do noivo. Jó disse, quando estava na lepra, ele me chamará e eu lhe responderei. Ele nos chamou. Ele nos chamou e nós respondemos. Você respondeu. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser batizado no teu nome. Você tem respondido. Creia no seu conhecimento, na sua revelação. Não deixa nada passar na sua frente, não. Seja quem for, seja o que for. Meu Deus, nosso Pai, se temos dado volta de 40 anos, se temos dificultado as coisas, principalmente eu, é por este que vai ficar na cama, é por causa deste que não herdará o reino dos céus, é por causa da carne e do sangue. Mas há um outro que sobe. Há um outro que sobe, que deixa o velho corpo aqui embaixo. O pó volta para o pó, mas o espiritual volta para de onde veio. É um outro tabernáculo, é um outro corpo. Aleluia! Que não tem que retornar nunca mais ao pó. São corpos que seriam criados pela palavra falada, se não houvesse a queda no Éden. Graças a Deus, porque nós estamos nessa promessa. Graças a Deus, porque eu sou um deles. Graças a Deus, minha irmã, porque você é uma delas. Você é um deles, meu irmão. A essas alturas, o que é essa doença? O que é esse tumor? O que é essa febre? O que é esse reumatismo? O que é essa infecção? Isso não é nada. Isso é banal. Deus te dê a cura e te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar.
ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Às vezes te faço sofrer angústias, tristezas e dor. Às vezes na beira do abismo tu sofres grande amargor. No grande caminho da vida, se no largo decido andar, tu choras lá dentro do peito e eu ouço o teu soluçar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, ó minha alma, não chores, sozinha não quero seguir. Eu também preciso do Mestre para voltar a sorrir. No amargor do pecado só me traz angústia sem fim. Por isso eu preciso do Mestre aqui pertinho de mim. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar.